Fala galera, aqui é Daniel Lopa começando mais um estudo do relatório COT dos principais pares de moedas para essa próxima semana a partir do dia 1º de julho de 2019. Antes de mais nada eu quero te mostrar aqui o nosso site. Se você estiver procurando aí treinamento, tá? Nós temos aqui um treinamento fantástico, treinamento avançado Forex Consultor Expert BR, tá? É um treinamento gratuito. Nós já temos aí mais de 100 módulos nesse treinamento, tá? Com ferramentas exclusivas para quem faz aí o treinamento aí e também VPS grátis, tá? Você tem aí bastante benefícios, né, se começar a fazer esse treinamento, tá? Um treinamento gratuito. E não é só porque o treinamento é gratuito que não tem qualidade. Tá? Um treinamento com bastante qualidade, com bastante conteúdo e com muitas ferramentas para você utilizar, tá? Ferramentas gratuitas, tá certo? Bom, vamos lá então começar o nosso estudo pela nossa planilha do relatório COT. Começando aqui o estudo então pelo euro. O euro então aqui no relatório COT a gente vê que ele teve uma diminuição dos compradores de 2%, tá? E os vendedores ficaram no 0%. Vamos ver como é que está o gráfico do euro. O gráfico do euro, então, aqui pelo relatório COT deu uma esticada, né? Teve uma semana aí de um aumento aí, né? Bem significativo aí das posições líquidas, né? Tanto é que aqui no nosso indicador de barras aqui ele mudou de cor, mas ele ainda se mantém, né? Em níveis negativos, tá? As posições líquidas estão negativas, porém ele teve um aumento bem forte, né? Tanto é que mudou de cor aqui, tá? No gráfico aqui do euro USD, né? Somado aqui com o dólar também ele mostra uma forte alta, né? Rompendo regiões aí que no passado foram níveis aí de bastante acumulação, tá? Podendo tá indicando para nós aí uma boa virada do euro USD, tá? E lá no índice, como é que tá o comportamento do euro USD lá no índice? Bom, galera, aqui no índice o euro ele me mostra essa seguinte configuração aqui no gráfico, né? Bem como a gente já vinha estudando, né? Essa subida que ele teve aqui foi interessante, ó, esse retorno. Aí ele acabou, né, tendo essa barra de alta aqui, não conseguiu ter força, né, para subir mais, para buscar essa parte superior do canal aqui, e agora já vem voltando, né? Nessa última semana então ele fez uma retração e voltou para esse nível de suporte aqui, tá bem próximo aqui, ele até encostou aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, ele encostou nessa região aqui, né, e deu uma testada aqui, ó. Vou ficar de olho no euro, porque ele pode estar se preparando, quem sabe, né, para fazer o rompimento dessa região aqui, dessa bandeira, tá? Pode ser uma bandeira de baixa, para ele dar continuidade nessa tendência, né, de baixa que ele tá? Sofreu uma correção forte agora, né, e quem sabe, né, ele pode romper essa região aqui e voltar a buscar níveis mais aqui embaixo, tá? Então ele rompendo, como ele fez aqui, ó, fez uma bandeira enorme aqui, voltou tudo e aí rompeu e foi, né? Ainda caiu mais um tanto. Aqui também pode ser a mesma configuração, né? Ele subiu, né? E rompendo essa bandeira pode cair mais um tanto e buscar lá os níveis mais lá embaixo. Tem alvo lá para baixo, tá? Entretanto, ele também pode sentir um suporte nessa região e voltar a subir, tá? Então tem essas duas configurações. Enquanto ele não sair desse canal de alta, vamos seguir nessa tendência de alta do euro, tá? Tá configurando para nós aí, então uma tendência de alta aqui, né? Nesse pequeno canal que ele tá certo? E aí a gente fica observando aí durante a semana, nessa próxima semana, tá certo? Lá na nossa plataforma de negociação, vamos ver. Bom, aqui na nossa plataforma de negociação, ele está nessa seguinte configuração, tá? Ele teve esse movimento de alta, tanto é que foi indicado lá no relatório COT, né? Esse aumento de posições líquidas, e ele parou nesse nível aqui, ó, na parte superior do canal, tá? Onde ele testou uma, duas, é a terceira vez que ele veio testar, e aqui ele resolveu dar uma brigada, ó, voltou nesse candle e agora tá um pouco lateral, já ficou 3 candles aqui, 3 dias lateral. E agora a gente tem que prestar atenção em qual vai ser a configuração dele para a próxima semana. Se ele vai romper essa acumulação
para baixo ou para cima, tá? Já é, ó, 3 dias acumulando, deixou aqui um doji no último dia, né, na sexta-feira, né, mostrando bastante indecisão. A gente está tendo aí a reunião do G20, né, e pode influenciar bastante aí vários pares, tá, de moedas. Inclusive aqui o euro USD que ficou indeciso, com certeza, né, por causa dessa reunião aí até tomar uma definição, tá certo? Mas ele tem a possibilidade de voltar para as médias, tá? Se ele romper essa acumulação aqui, romper para baixo, ele pode voltar para as médias e está se preparando até, inclusive, né, eu já vejo mais além, né, se preparando aí para futuramente voltar aqui para baixo e talvez romper essa bandeira para baixo, tá? Eu estava estudando aqui antes de começar a apresentar aqui esse vídeo para você. Eu estava dando uma olhada no passado aqui no histórico do euro USD e vou mostrar para você uma coisa interessante que eu encontrei aqui com o Fibonacci, tá? Vamos ver daqui, ó. Olha só, você sabe que eu gosto de trabalhar bastante com Fibonacci, né? Principalmente, né, com esses níveis de expansão, né? Então eu tô utilizando aqui, ó, desde dessa virada aqui do euro USD. Aqui foi a eleição do Trump, né, que teve um gap, tá? E esse gap de alta, né, e o preço se foi, tá? Então teve um gap aqui que não foi fechado ainda, por isso que está marcado aqui essa tarja verde aqui, tá? Vamos pegar esse primeiro pivô aqui, tá? Esse pivô de alta, né, da onde que o preço rompeu, tá? E se foi. Olha lá onde é que ele chegou. Ele chegou lá no nível de Fibonacci de 423.6, que é um número mágico, tá? É um número aí, um ponto máximo aí da Fibonacci, tá? E o que o preço fez aqui em cima? Tá? Ele começou a acumular, tá? Fez uma acumulação aqui, trabalhou lateral, né? Por um bom tempo aqui, ficou vários dias trabalhando aqui nesse ponto, e aí formou aqui um triângulo, tá? E aí formou esse triângulo aqui e logo em seguida ele rompeu esse triângulo para baixo, tá? Agora eu vou tirar essa Fibonacci daqui, tá? E vou colocar essa Fibonacci lá em cima. Vamos pegar desse topo aqui, olha só que interessante. E esse fundo aqui, ó, do triângulo, tá? Agora vamos ver para onde que o preço foi. Ó, aqui ele caiu, chegou aqui no 261, tá, da Fibonacci, olha lá, chegou no 261 aqui, ó, e começou a brigar, foi, voltou, tentou romper, voltou e ficou aqui brigando nessa região do 261, e aqui ele acabou rompeu, voltou para testar aqui, ó, 261, e aqui, ó, e aqui ele foi, porém ele não chegou lá no 423. Agora ele vem formando uma bandeira aqui, ó. Para mim isso aqui é uma bandeira de baixa, tá? Mas ele ainda pode subir um pouco mais, tá? Por influência aí também do G20, né? E conforme vai andar também aí o dólar, que a gente já vai analisar daqui a pouquinho, tá? Mas tem, por essa configuração aqui, ó, por esse nível de Fibonacci que foi marcado aqui em cima, a gente tem uma projeção do 423 bem próximo do gap, tá? Do gap lá da eleição do Trump. Então tá bem pertinho aqui, ó, e o preço ainda pode voltar a buscar isso aqui. Agora, se nós ajustarmos aqui, ó, por exemplo, o pivô daqui, ó, colocar o Fibonacci daqui e pegar, por exemplo, daqui, ó, essa primeira região aqui, ó, olha lá, o preço já encostou no 423.6, tá? E agora, qual que tá certo? É esse aqui, tá? Que para mim não é um pivô bem formado aqui, tá? Ele tem distorções aqui porque o preço tentou romper, ó, tá? Uma vez, ó, tentou romper aqui, então não deixou um pivô bem perfeito aqui, né? Bem formado, tá? Mas se nós analisarmos aqui, ó, se a gente analisar daqui, dessa primeira formação, ele já encostou no 423 e agora vem fazendo uma retração e ainda pode subir mais, tá? Mas, para mim, na minha opinião, tá? Como o gráfico ele vem se comportando aí de uma forma aí bem interessante, né? Com características aí bem fortes, tá? E que a gente pode analisar bem a estrutura do mercado, né, com as configurações aí de pivôs, de triângulos, né, e tudo mais.
eu acredito que o pivô correto seja esse aqui e que o preço ainda não chegou lá no 423, que é uma projeção bem próxima do gap, tá? Mas aqui, vamos então, vou apagar essa Fibonacci aqui e agora vamos voltar lá para o gráfico, tempo mais atual do gráfico, tá? E vamos fazer uma projeção aqui, ó. O que nós temos aqui? O preço tem um pivô de alta aqui, tá? Ó, tem um pivô de alta e o preço veio aqui no 127, voltou para o 100, tá? Se o preço romper isso aqui para cima, ele ainda pode buscar lá a casa dos 161,8%, tá? E então tem espaço para ele subir mais. Agora, se ele romper esse 100 aqui, esse nível do 100 para baixo, ele vem aqui no 78, podendo voltar aqui, ó, para o 61. E aí aqui, ó, do 61 para baixo, falta pouco, tá? Para ele romper essa bandeira de baixa e continuar essa tendência de baixa, tá certo? Então aqui a gente tem esse estudo aqui do EURUSD com essas duas opções, tá? Ficar de olho, se ele continuar subindo, o alvo é lá em cima, alvo no 61,8%, 161,8%, tá? Ele rompendo para baixo. Tem alvo aqui no 78, mas o alvo mais interessante é aqui, ó, nessa região do 61,8% da Fibonacci, tá? Um recuo aqui, e ele seguindo já num tempo maior, por exemplo aqui no gráfico semanal, né? Ele está numa tendência de baixa. Isso aqui foi só uma correção, ó. Ele está vindo buscar aqui as regiões das médias, ó. Então o 161 ele está aqui, ó, dentro da média de 89 períodos e dentro da média dos 144 períodos. Então é uma correção normal, porém num tempo maior. Por isso que a gente vê aí uma tendência de alta forte, tá? Em tempos menores, tá? Mas é apenas uma correção para depois ele voltar a cair, tá certo? Então vamos ficar de olho aí no EURUSD para essa próxima semana aí com essas configurações aí, ou para cá ou para cá, ou também pode ficar nesse aqui, né, lateral e não definir para lado nenhum, tá? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui é o dólar. Vamos ver como é que tá o dólar, ó. Já vemos aqui então que as posições líquidas dos compradores diminuíram, tá? Diminuíram 15% e os vendedores aumentaram aí em 2%. Como é que tá o gráfico do dólar? O gráfico do dólar, então, a gente está tendo aí uma baixa aí, né, pelo relatório COT, tá? Indicando então para nós aí que o dólar pode cair, tá? Tem uma eventual queda aí, tá? Então, depois de um período aí, né, de grande alta do dólar, talvez aí ele já tá chegando no momento dele aí de uma boa correção, tá? Vamos dar uma olhada lá no índice então para a gente ter uma ideia. Bom, então no índice do dólar aqui, a gente vê que ele já rompeu esse canal de alta, tá? Já vem trabalhando fora dele, né, no nível abaixo aí. Após ele ter trabalhado aqui, né, ele chegou nesse nível aqui do 423,6, né, que é um nível aí que eu presto muita atenção quando o preço chega nesses níveis aí, porque geralmente ele faz uma correção aí, ele volta, né, ele corrige bastante, né, e toma uma tendência a partir desses níveis aí, tá? Então, como a gente estudou aí algumas semanas atrás aí, ele tinha esse movimento aqui, ó, dessa região que ele poderia chegar nessa região novamente, nesse nível aqui de resistência, foi o que ele fez e voltou tudo, tá? Voltou tudo e rompeu o suporte e tende a cair mais, tá? Por essa configuração aqui, vou colocar aqui agora uma Fibonacci, porque aqui ele completou o padrão, ó. Ele veio aqui, né, completou esse padrão harmônico aqui, tá? Esse caranguejo, voltou aqui para testar o ponto B, tá? Foi lá no ponto AC, tocou aqui, ó, encostou no ponto AC e agora já formou, tá formando aí outra configuração, tá? Deixa eu marcar para você aqui agora. Eu vou colocar Fibonacci agora, tá? Vou usar aqui Fibonacci para nos guiar aqui, tá? Aqui era um nível de suporte interessante, ó, que ele tá querendo romper. Vamos esticar mais isso aqui, que é um nível interessante para ele trabalhar. Tá vendo aqui um ombro, cabeça ombro, interessante, né? Então vamos ver aqui, ó, Fibonacci. Agora vamos colocar a Fibonacci para trabalhar, tá? A nosso favor. Daqui de cima, né, o primeiro
pivô, tá aqui. Aqui, ó. Tá? Então desse nível aqui, nessa região aqui, ó, ele foi lá no 23.6 e se mandou, tá? Nós temos também aqui, aqui embaixo, né, um fundo aqui considerável, né, mais relevante, né? Vamos pegar daqui, ó, desse primeiro nível, tá? Então nós temos aqui, ó, o 161, que é um nível interessante da Fibonacci, né, que o preço pode querer buscar, ó, lá embaixo. Vamos deixar marcado isso aqui, tá? E aqui, ó, deixa eu esticar a Fibonacci para cá, para ver se tem algum nível aqui. Deixa eu ver. O 78, ele já está no nível de Fibonacci aqui, ó. 78.6, ele está no nível de Fibonacci, ele pode até ter uma correção, ó, que ele está aqui, ó, no nível de Fibonacci, ó, tá? No 78, ó, ele está brigando aqui no 78. Então, eu vou marcar, eu vou colocar essa linha aqui, tá? Como sendo uma linha de suporte do dólar, tá? O dólar pode corrigir para esse nível aqui, ó. Vamos marcar aqui também, ó, 50%, tá? Vamos colocar aqui, ó, nos 50%. O dólar pode corrigir para cá, tá? Ó, fazer uma correção para cá e voltar a cair para buscar lá os 161, tá certo? E aqui, ó, nessa região aqui, ó, aqui é o 78, tá? Então o nível de retorno dele, ó, que é interessante ele fazer uma correçãozinha aqui, ó, ele vem para cá entre os 50% dessa subida aqui, ó, 50% ele vem aqui na Fibonacci, o 78 também tá aqui, ó, tá próximo, tá? Tá bem próximo aqui, então é nessa região aqui que ele pode fazer uma correção, como aqui é um nível de Fibonacci também do 78, de uma pernada de alta aqui, ó, tá? Então ele pode sentir isso aqui como um suporte e buscar essa região aqui e depois voltar a cair, tá? E aqui nós temos o pivô de baixo, ó, tem aqui, ó, a primeira perna, a segunda e a terceira, né, que ainda vai buscar lá o 161, tá? Mas eu acho que antes dele chegar lá no 61, ele faz uma correção, tá certo? Então vamos ficar de olho. Se porventura ele fizer essa correção aqui, ó, a gente provavelmente vai ter o euro USD caindo, a gente vai ter o SDJPY subindo e os outros pares também a gente vai dar uma analisada, tá? Então vou salvar isso aqui, tá? Como um estudo para nossa próxima semana aí, tá? E vamos lá agora analisar o próximo. Próximo aqui então é o JPY. Como é que tá o JPY? As duas linhas aí de compradores e vendedores aí, né, trabalharam bastante afastadas, agora já estão se aproximando. Logo aí pode ter aí um cruzamento entre essas linhas, tá? Mas por enquanto não. Vamos observar aí. Os compradores aumentaram suas posições em 10% e os vendedores diminuíram suas posições em 8%. Como é que tá o gráfico do JPY? Em queda, né? Quem pegou a queda do SDJPY aí, né, foi bem, porque ele ficou aí quantas semanas aí, né, trabalhando aí numa baixa, né? E aqui também no nosso indicador de barras aí, ele já está apontando a seta para baixo e tal, né? Agora vamos ver como é que tá lá no índice dele. Bom, o índice aqui do JPY, ele trabalhou um pouco aqui em cima, agora retornou, né? Veio buscar novamente essa região de suporte, né? Interessante que a gente marcou essa linha aqui, né? Ó, como um suporte, ele voltou para cá, tá? Pode ser um nível aqui que ele trabalhe num caixote, ficando concentrado nessa região aqui, mas se ele romper essa região aqui de suporte, se ele voltar para baixo, né? Se ele buscar esse outro nível aqui, ó, tá? Então a gente tem um possível movimento de alta no gráfico do USDJPY, tá? E se nós tivermos também a correção do dólar para cima, né? Se tiver o dólar se valorizando, tem também aí, né, essa possibilidade do SDJPY subir, tá? Então vamos dar uma olhada na nossa plataforma de negociação. E se o preço aqui do índice do JPY voltar a subir, tem a chance do SDJPY ou ficar numa faixa de negociação ou cair, tá?
cair novamente, porque ele já caiu bastante, né? Mas ainda pode cair mais. Agora sim, vamos lá na nossa plataforma de negociação para dar uma olhada lá. Bom, aqui na nossa plataforma de negociação, conforme a gente estudou, né, o preço veio buscar aqui os 161,8%, né, no rompimento dessa bandeira aqui. Quem teve paciência, quem esperou, quem ficou no trade, conseguiu pegar isso aqui, né? Ó, os traders aí, ó, de longo prazo, né, conseguiram permanecer nesse trade aqui. Teve que pagar o swap, né, porque quem fica vendido aqui no USDJPY tem que pagar o swap, mas quem está comprado, quem pegou uma compra aqui no 161 e está posicionado na compra, olha só, já colocou o stop no lucro, né? Conseguiu se posicionar, tá ganhando o swap, porque o swap é positivo. E agora, se o SDJPY romper esse canal de baixo aqui, romper para cima, ele pode buscar um nível lá do 100%, tá? Mas como foi o primeiro toque dele aqui, ó, no 127, eu acredito que ele ainda volte a testar novamente esse fundo aqui. Tá? Então tem a possibilidade dele fazer mais um teste de fundo, tá? Porque ele veio aqui no 161, voltou no 127 e pode testar mais uma vez essa região aqui, ó, tá certo? Então vamos ficar de olho aí, presta atenção. Para quem está comprado, stop no lucro, né? Não bobeia, tá? E para quem está vendido, ainda tem a possibilidade, né, do preço buscar mais uma vez essa região aqui do suporte, para depois, né, formar aí um pivô de alta e romper para buscar lá o 100, talvez, tá? Então vamos ficar de olho aí com essa movimentação do USDJPY para a próxima semana, certo? Vamos lá para o próximo agora. Próximo aqui então é o GBP. Como é que tá aqui a libra esterlina? Tá se afastando, né? Mais ainda as linhas aqui, ó, dos compradores e vendedores. Os compradores diminuíram suas posições em 3% e os vendedores aumentaram suas posições em 6%. Como é que tá o gráfico aqui da libra? O gráfico da libra parece que encontrou uma região de suporte. Aqui foi um fundo, né? Aqui também um fundo e ele já ficou uma semana lateral. Quem sabe isso aqui ele encontra um possível fundo nessa região e volte, né, a fazer uma correção. Não sei, quem sabe, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá no índice dele agora. Bom, galera, então aqui no GBP, o GBP então ele chegou nessa região aqui, ó, do 261,8% de Fibonacci, tá? Era um valor que nós tínhamos marcado aqui, né, de uma extensão de Fibonacci desde aqui de cima desse pivô que ele fez aqui, ó, tá? E veio buscar essa extensão, tá? 261,8%. Tem a possibilidade dele fazer uma correção agora? Tem a possibilidade dele sentir isso aqui, essa região, como uma região de suporte e voltar a buscar níveis mais altos. Não sei se chega aqui no 161, tá? Deixa eu colocar a Fibonacci agora daqui de cima, ó, vamos dar uma esticada nela daqui até aqui embaixo, tá? Olha só onde é que é um nível interessante que o preço pode buscar, 78,8%. Deixa eu marcar aqui. É um nível de correção que ele pode buscar. Vou marcar aqui, ó, 78, tá? De Fibonacci, tá? É um nível interessante. E o próprio 61,8% aqui, ó, de Fibonacci, tá? O 61 vai estar aqui em cima, já está marcado, tá? E o 78,6, tá? Agora eu volto de novo com a Fibonacci lá para cima. Onde é que tá a Fibonacci? Tava aqui, né? Tá, voltei para cá. Não tava aqui, tava aqui. Tá? E esse é o nível, tá certo? Ou é esse nível aqui? Não, era esse nível aqui, ó. Era daqui, tá? Que eu peguei, ó, o espelhamento daqui, ó, dessa queda, tá? E também tem esse pivô aqui em cima, ó. Podia ter marcado. Deixa eu ver. Então, encontrei aqui, ó, foi daqui mesmo, ó, foi desse fundo com esse topo aqui. Eu peguei o rompimento, né, o espelhamento desse padrão aqui, ó, tá? Do chapéu da bruxa, ó. Ele fez um padrão institucional aqui, né? Foi, estourou para cima e rompeu tudo. E aí eu peguei a projeção 261. Ele veio aqui 261. Agora, se puxar a Fibonacci daqui, ó, desse fundo aqui, tá? Desse fundo com esse topo aqui, ó, aí a extensão da Fibonacci está mais lá embaixo, tá? Tem esse outro nível aqui, aí quem sabe ele vai lá também, tá? Então a gente tem aí uma ideia. Se o preço continuar na queda, se o preço da libra continuar na queda, tá? O GBP/USD essa semana continuar na queda, ele vem buscar o 261 aqui, ó, tá? Mas por enquanto vamos ficar
com essa ideia de que aqui ele encontrou um suporte, pode corrigir pelo menos no 78 aqui da Fibonacci, que foi daqui, ó, dessa região, tá? Deixa eu marcar aqui de novo, tá? Que foi desse nível aqui que nós encontramos, olha aqui, ó, ele até chegou próximo ali, tá? Mas foi desse nível aqui, tá certo? Então ele pode corrigir para cá, tá? Um nível interessante de uma pequena correção, porque ele não corrigiu nada ainda, né? Isso aqui não dá nem para considerar como correção, tá? Então uma correção até aqui seria interessante. Isso faria com que o GBP/USD retornasse um pouco também. Vamos dar uma olhada lá na nossa plataforma de negociação. Tá aí, galera, ó. Então aqui na nossa plataforma de negociação ele já chegou no nível interessante dos 161,8%. Voltou, ó, primeiro teste foi aqui, ó, e aí ele voltou para o 127. Olha só como é que é interessante essa configuração aqui, ó. Aprende agora comigo, tá? Quando o preço chega no 161, tá? Tem grande chance dele voltar para o 127, tá? Tem gente que não considera o 127 como um valor importante, mas olha o que ele fez aqui, ó, tá? Olha o que ele fez aqui no 127, tá? Foi lá no 161, voltou para o 127, voltou para o 161, voltou novamente para o 127 e agora está aqui, né? Agora está aqui decidindo para que lado vai. Se ele cai lá de novo para o 161 ou se ele monta um pivô de alta e vai lá buscar o 100, tá? Olha lá. Se ele monta aqui um pivôzinho de alta, ó, e vai lá buscar o 100% aqui, ó. Vai lá buscar o 127, ó. Se ele romper isso aqui para cima, galera, tá? Se lá o GBP, lá o índice da Libra começar a corrigir, a gente tem o alvo aqui, ó, do 127 aqui em cima, ó. E aí a Libra vem buscar o 127, tá? Tem grande chance de estar se preparando para buscar o 127, talvez até lá o 161, tá? Agora, se lá o índice da Libra continuar na queda, galera, tá? Continuar na queda, aí a gente tem mais um movimento de baixa para buscar novamente aqui, ó, tá? Essa região de suporte, tá certo? Então, toma cuidado aí com a Libra essa próxima semana aí, fica de olho, tá certo? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o australiano. Como é que tá o australiano? Ó, teve um movimento de baixa aqui dos vendedores e teve um movimento de baixa dos compradores também. Compradores diminuíram 30% e vendedores diminuíram 11%. Como é que tá aqui o gráfico do australiano? Bom, galera, isso aqui parece uma região de suporte do australiano, ó, onde ele testou, veio aqui uma vez, subiu, testou e agora já vem subindo de novo. Tá, pelo menos tá lateral, tá? Tá um movimento lateral aí, quem sabe isso aqui seja já uma região de suporte aí mesmo do preço, né? E ele comece a subir, tá? Então vamos ficar de olho aí no australiano também, que tem a possibilidade aí dele fazer uma reversão de tendência, tá? Ó, um forte indício aqui de uma possível reversão de tendência, tá? Então vamos ficar de olho aí, pelo menos as posições líquidas estão aqui numa região lateral, tá? Vamos ver no índice como é que tá lá. Ó, o índice aqui do australiano, então já tá sofrendo uma correção, tá? Então aqui, ó, o que eu posso analisar aqui, ó? Que ele rompeu essa bandeira, foi lá, né, seguiu uma projeção aqui da bandeira, veio numa região aqui de suporte, encontrou um suporte aqui e voltou. Deixa eu ver aqui, tem uma linha passando aqui, ó. Deixa eu ver se eu considero isso aqui como uma linha de suporte. Tem uma linha de suporte passando aqui, tá? Mas eu vou tirar essa linha aqui e vou colocar esse canalzinho aqui, ó, esse canal paralelo daqui. Deixa eu ver, daqui. Calma. Ó, vamos colocar aqui esse canal paralelo daqui, ó, pegar esses fundos aqui. Beleza? E agora vamos pegar esses dois topos aqui, ó. Olha só. Tá? Então o preço aqui, ó. O preço tá trabalhando num canalzinho paralelo aqui agora, ó, tá? Puxando daqui, ó, fundo com fundo, fundo. E aqui um topo. E aqui mais um topo. Talvez o preço venha a segurar nessa parte aqui, ó, do canal, tá? E volte a cair, tá? Então vamos ficar de olho. Agora, se ele romper isso aqui, o alvo é aqui em cima. Já tá até marcado aqui o alvo, onde ele veio uma vez, ó. Ó, ele veio uma vez, isso aqui é nível de Fibonacci, tá? Ele veio uma vez nesse nível aqui, ó, e agora tá se preparando. Talvez ele
possa buscar lá, mas eu vou ficar com a ideia de que ele vai segurar nesse canal aqui e volta a cair, tá? Como no relatório COT ele está num canal lateral e ainda não rompeu para cima para indicar que vai subir, por enquanto eu vou ficar com a ideia de que ele pode voltar. Como ele está lateral, então ele volta para cá, tá? Deixa eu salvar isso aqui e vamos lá na plataforma agora dar uma olhada. Tá aí, galera, ó. Na plataforma de negociação o australiano então deu uma esticada forte aqui para cima, veio para a região das médias móveis e está bem próximo dos 50%, tá? Dessa esticada de baixa que ele deu aqui, ó, voltou para corrigir lá para 50%. Aqui, galera, ó, é um nível interessante para quê? Ó, para os vendedores, tá? Então o cara que está pensando em vender o australiano, ele está pensando em vender aonde? Onde está mais caro, né? Então se o preço chegou nesse nível aqui, ó, dos 50% e a gente tem uma tendência de baixa, né? Uma tendência macro aqui, né? Uma tendência de baixa, então talvez aqui tenha uma galera se posicionando, talvez não. É certo que aqui vai ter gente se posicionando, né? Para não gerar um risco muito grande, para ter um stop pequeno, tá? Então presta atenção para essa próxima semana, que isso aqui pode ser uma boa oportunidade aí para os vendedores nessa região aqui se posicionarem e levarem o preço até aqui embaixo novamente, tá? Então lembrando que nós temos aqui o swap positivo para os vendedores. Então o cara que se posicionar nessa região aqui e conseguir segurar o preço e levar até aqui embaixo, ele vai estar ganhando todos os dias, vai estar ganhando o swap positivo, tá? Com base aí no lote que ele se posicionar, tá? Isso vai depender do tamanho do lote, né? Quanto maior o lote, mais ganha, tá entendendo? Então é mais ou menos isso aí. Certo? Vamos lá para o próximo agora. Próximo aqui então é o canadense. O canadense, olha só, o canadense então teve uma diminuição bem forte dos vendedores, um aumento dos compradores. Sugere que o canadense quer subir. Bom, sugere, né? Um aumento dos compradores aí de 25%, uma diminuição dos vendedores aí de 32%. Então isso aqui gera uma esticada aí, né? Bem forte do USD-CAD. Tá? Porque o canadense, né, o índice do canadense quer subir, tá? E aí o que acontece é isso aqui, ó, essa esticadona aqui para baixo. Como ele teve esse comportamento, né, desde aqui eu já vinha de olho nele, né, que ele vinha caindo semana após semana, semana após semana, vinha caindo, mas eu não levei fé nessa queda dele aqui, até que ele fez essa esticada aqui nessa semana, voltou, e aqui, ó, deixou claro para nós que é um pivô de baixo. E nessa semana aqui chutaram o pau da barraca mesmo, ó, e aí despencou tudo, tá? Então tá tendo aí uma grande queda aí do USD-CAD, tá? A gente vai ver isso aí lá no índice também. No índice provavelmente ele vai estar subindo, né, o canadense, vamos ver. Então galera, aí ó, conforme, né, eu já vinha pensando aqui, imaginando, né, o canadense está subindo, né? Lembra desse padrão harmônico aqui que eu tinha desenhado há um tempo atrás aí? Tá aí, ó. Tá? Então estamos aí nos encaminhando para chegar lá na projeção do padrão harmônico, tá? E falta pouco, tá? Ele já andou em um tanto aí, pode subir mais, porém como ele tá nesse nível aqui na parte superior do canal, ó, tá bem claro aqui um canal de alta, né? E ele pode fazer uma correção, tá? Então tem um movimento aí que ele pode corrigir agora, mas seguindo nessa tendência aí logo ele chega lá no alvo, tá? O alvo é o ponto D aqui do padrão harmônico, tá? Para depois, quando chegar nesse nível aqui, despencar, tá? Então, aí ó, rompeu esse nível e rompeu legal, né? Voltou aqui para fazer um pullback, ó, nível de suporte, né? Agora virou um nível de suporte e foi. Talvez ele faça uma correçãozinha aqui pequena, mas vai embora, tá? Eu acredito, né, que vai embora, porque a gente está tendo também uma valorização do petróleo, né? Com essa guerra aí do Trump lá, esqueci qual é o país lá que o Trump levou, que o drone lá dos Estados Unidos sofreu um ataque, explodiu e tal, e aí o Trump ameaçou de bombardear tudo lá na Arábia, sei lá para que lado foi lá, não me lembro bem, mas isso aí, né, teve onde é a passagem do petróleo, então sofreu
retaliação lá, e aí o petróleo já não pôde cruzar, e aí o petróleo escasso vai valorizar, né? E aí pode acontecer um monte de coisa, e o petróleo valorizando, o canadense também vai acabar o quê? Vai valorizar, né? Se o canadense também, né, trabalha com bastante petróleo, né? E aí então o preço do canadense vai acabar sofrendo também alteração e vai acabar valorizando junto, né? E vai ficar mais alto, né? E aí o que vai acontecer? O SDCAD vai despencar. Então vamos lá, né? Que é o que interessa. Vamos lá. Então tá aí, né, galera? Conforme a gente estudou, né, nós tínhamos visto, né, vários estudos aqui para cima, enquanto o preço estava aqui, tinha projeções lá para cima, né, porém o preço resolveu romper essa linha de tendência de alta, né. Lembra que nós estudamos, né, que tinha possibilidade do preço romper essa linha de tendência de baixa. Ele voltou aqui para cima, né? Até então, até o momento que nós tínhamos estudado, era esse nível aqui, né? Que o preço poderia chegar nesse nível aqui, e ele chegou nesse nível aqui. E aqui nesse nível seria interessante o quê? Pivô de baixa, tá? Chegou ó, no 50% pivô de baixa. E aí, olha lá onde é que ele foi, galera. Próximo do 161, tá? E o alvo tá aqui embaixo. Por que o alvo tá aqui embaixo? Eu já vou te explicar, tá? Então agora, onde ele tá aqui, ó, talvez ele até caia um pouquinho mais para buscar o 161, tá? Mas eu acredito que ele faz uma correção. Se ele chegar aqui no 161, você já sabe. Vem no 161, tem a chance de voltar para o 127. Chegou no 127, tem a chance de testar novamente lá o 161. Então ele faz esse zigue-zague aqui, ó. Vem para cá e depois vem para cá, tá? E aí, como eu já tô vendo uma possibilidade de um alvo aqui embaixo, eu vou te explicar por quê, tá? Vem aqui no gráfico semanal comigo. Tá? E olha só, esse padrão harmônico aqui, ó, tá? Olha só, um morcegão, tá? Que ele deixou aqui, e tem o ponto B aqui, ó, desse morcego, ó. Ó, tá vendo? Nessa região aqui que já tá marcado, ó. Tá vendo? Tá marcado aqui o ponto B, tá? Desse morcegão. Ele até fez aqui, ele voltou pra cá, tá? Mas aí depois ele esticou, tá? Ele sentiu isso aqui como suporte, ó, tá? Essa região aqui, ó, sentiu como suporte e foi. Aí voltou de novo, tá? Mais um suporte e foi. Aqui ele já montou um pivô de baixo, ó. Montou um pivô de baixo e rompeu essa linha de tendência de alta, tá vendo aqui? Rompeu a linha de tendência de baixo e tem a chance de buscar novamente esse ponto aqui, ó, que é o ponto B desse morcegão aqui, ó, tá? E nisso aqui ele já deixou um outro padrão harmônico, ó. Tá aqui ó, um Gartley, ó. Agora vem aqui pro gráfico diário e tá aqui o Gartley, ó. Ó, a esticada, tá? A pernada 1, ó, o ponto saiu do ponto X, o ponto A, o ponto B aqui, ó, do Gartley, o ponto C aqui em cima e agora vem buscar o ponto D aqui embaixo, tá? O ponto D é aqui para depois ele volta lá pro ponto B, que é essa região aqui onde ele já tá testando, ó. Ó, esse nível que ele tá aqui, ó, tô vendo isso aqui agora também, ó. Esse nível que ele tá testando aqui, ó, já é um nível de um possível suporte, tá? Ó, um nívelzinho de suporte do ponto B do padrão harmônico, mas que ele pode até testar, ele pode voltar para cá para depois romper e buscar lá o ponto D, que é aqui, ó, tá? Eu não coloquei os níveis de Fibonacci aqui porque eu já tinha marcado aqui, tá? Então aqui é o nível de Fibonacci, tá? Coincidindo aqui com 127, tá? De um padrão maior aqui e com 78 também, então aqui tá coincidindo vários níveis aqui, ó, nessa região. Então fica de olho numa possível correção do SDCAD para continuar a queda, que o alvo é aqui embaixo, tá? Então presta atenção aí que o canadense se vai embora, tá? O detalhe é o seguinte, se você vai pegar a tendência de baixa do USDCAD, se você já está posicionado no USDCAD, tá? Saiba que tem alvo aqui embaixo. O problema é o seguinte, o swap, tá? O swap para quem está vendido é negativo, tá? O swap melhor é para quem está comprado, tá? Então se você está vendido, você vai estar pagando o swap aí na sua operação, tá? Mas se você não está vendido e você quer fazer um day trade, faça day trade aí na venda e na compra, tá? E aproveita a tendência de baixa, porém não fica posicionado, tá? Se você não quer pagar o swap, tá? Faça day trade. Agora, se você só quer ficar posicionado com swap positivo, você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar ele chegar no 161, tá? Para se posicionar, tá? Ou você vai ter que esperar ele chegar aqui, ó, nessa região do ponto D do padrão harmônico para você se posicionar na compra
e poder pegar o repique até aqui, tá? Porque quando ele chegar aqui, ó, quando ele chegar nesse nível aqui, tá? Tem a possibilidade dele voltar para cá, porque aqui é o ponto B, tá? E aí o preço pode voltar para cá, tá? Mas isso não vai ser agora, certamente, tá? Mas vai ficar aqui marcado, tá? Esse nível aqui. Como todos os nossos estudos aí ficam marcados, esse aqui vai ficar marcado também para que você se oriente, tá certo? Vamos lá pro próximo agora. O próximo aqui então, galera, é o NZD, tá? O NZD, a gente teve uma diminuição essa semana dos vendedores e também uma diminuição dos compradores. Compradores diminuíram 10% e os vendedores diminuíram 5%. Como é que tá o NZD aqui? O NZD agora vem fazendo uma correção depois de uma grande queda também que teve, né? Essa esticada aqui foi bem forte, né? Dessa semana, agora vem fazendo uma correção, mas talvez isso aqui seja apenas uma correção para continuar a queda. Olha só o nosso indicador de barras aqui, ó, tá vermelho, posições negativas, setas apontando para baixo. Então a gente tem que prestar atenção aí nesse comportamento do NZD, tá? Pode ser uma oportunidade aí para os vendedores, certo? Vamos dar uma olhada no índice dele. Bom, galera, então aqui no NZD, olha só, o NZD tinha um alvo, tem o alvo aqui embaixo, né? E ele resolveu subir antes, ó, antes de chegar lá no ponto D, já jogaram o preço para cima, tá? E ele veio buscar esse nível aqui, ó, do 61,8% da Fibonacci. Testou aqui, ó, quando era para ele testar na primeira vez da correção, ele não foi. Olha só que sacanagem, né? E aí ele resolveu cair. Aqui deu a ideia de que poderia chegar lá no ponto D já logo de cara, e aí não foi também e resolveu subir, tá? E agora chegou lá no 61, tá? É o ponto B, tá? Ó, do padrão harmônico, tá certo? E agora, o que ele fez? O que ele fez aqui, ó? Isso aqui, para mim, eu já vejo aqui, ó, um triângulo expandido, tá? Ou um megafone. Ó, aqui tem uma linha passando aqui, e aqui tem uma linha passando aqui. Então ele formou aqui um triângulo expandido. Aqui nessa região onde ele tá, pode acontecer o quê? O preço segurar nesse nível e voltar a cair. Isso vai gerar uma oportunidade muito interessante lá no gráfico do NZD-USD. Vamos dar uma olhada? Tá aí, galera, olha só. O cara que quer vender, ele quer vender exatamente nessas regiões aqui, ó. Nível de Fibonacci de 50%, média móvel, olha só essa média de 144, tá? Então o cara quer vender nesses níveis aqui, ó, porque o preço esticou, fez uma correção interessante, tá numa tendência de baixa, tá? E aqui tá gerando oportunidade. Então tem cara aqui esperando essa região aqui, ó, tá? Para se posicionar vendido. O swap também é positivo para quem tá vendido. Então o cara que vai fazer um swing trade aqui, ó, tá, vai ficar ganhando swap tranquilamente, né? Quem não pegou essa tendência de baixa aqui ainda tem a oportunidade de talvez se posicionar nessa região aqui e pegar mais uma queda, tá? Aqui tem um movimento de um padrão harmônico, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, olha aqui comigo aqui, ó. Não vou exagerar muito aqui na Fibonacci, tá? Podia esticar a Fibonacci lá de cima não, mas eu peguei aqui, ó. Teve essa correção que ele teve aqui, ó. Esse repique que ele teve aqui abaixo da média móvel, ó. Esse repique que ele teve aqui abaixo das médias móveis, tá? Que eu vou pegar isso aqui como uma base, tá? De topo, tá? Então eu vou pegar daqui, aí ele caiu, agora veio aqui, ó. Testar aqui, ó, fez aqui uma correção aqui no 61,8%, tá? Coincidindo dois níveis, hein? 61,8%, tá? Aí caiu de novo, aí subiu e tá aqui no 78, ó, tá? Dessa Fibonacci aqui ele tá no 78, é um nível interessante de Fibonacci, tá? Que o preço pode segurar, e daqui, ó, desse pivô de alta, tá? O preço pode ainda subir mais um pouquinho e buscar os 127, tá? Mas é uma região que a gente não pode descartar a entrada de vendedores aqui, tá? Para o preço voltar a cair e buscar nível lá embaixo, tá? Nível lá embaixo, tá? Esse padrão que ele fez aqui é um Gartley, tá, galera? É um Gartley, e o Gartley, então, ele pode, como ele tá muito próximo do ponto B aqui, ó, tá? Se ele voltar a cair, talvez vá lá embaixo de novo, tá? E aí busca esse nível aqui, ó, desse caixotão aqui, ó, que nós marcamos, ó, aqui embaixo, tá? Então fica de olho aí nessa movimentação. Agora, se ele romper e estourar tudo isso aqui, ó, aí nível lá em cima, ó, tá? Aí ele vai estourar e vai buscar lá o 161,
tá? Mas pelo relatório COT, galera, tá? O relatório COT ainda tá indicando para nós aí uma tendência de baixa, tá? E a força das posições líquidas de compradores não aumentou tanto, tá? Ele ainda continua, né, nessa tendência de baixa. Isso aqui pode ser apenas uma correção, tá? Um pouco mais forte, tá? Devido a essa queda foi forte, né? E o alvo ainda tá lá embaixo, tá? A projeção do triângulo. Então fique esperto aí que aqui é uma oportunidade, hein? Ó, oportunidade para os vendedores, talvez estão se posicionando nessa região aqui, certo? Vamos lá pro próximo. Próximo então é o CHF. Como é que tá o franco suíço? O franco suíço teve um aumento aqui dos vendedores e um aumento também dos compradores. Vamos ver aqui embaixo como é que tá o franco suíço. O franco suíço, então, os compradores aumentaram 11%, os vendedores aumentaram também, porém 8%. Como é que tá o gráfico do USDCHF aqui? Em queda, ó. Queda livre, USDCHF, tá? O nosso indicador de barras aqui já tá ficando vermelho, porém as setas estão um pouco laterais, tá? Mas ele tá, né, indicando para nós aqui, ó, queda. Desde aqui, né? Ó, quantas semanas ele já vinha caindo, né? Indicando para nós aí que poderia, né, acontecer essa queda. E agora ele resolveu de vez perder o fundo aí, né? Vamos lá no índice dar uma olhada. Bom, no índice então aqui do CHF, conforme nós estudamos, olha só, tinha esse nível aqui, ó, do ponto D para ele buscar, tem ainda, ele não alcançou, ele chegou bem perto lá, né? Olha, ele rompeu essa região aqui, ó, né? Até então nós tínhamos estudado essa acumulação aqui, ó, né? Que ele poderia acumular aqui e voltar para baixo, ou então poderia acumular isso aqui e estourar para cima, e foi o que ele fez, tá? Aqui é um ponto de suporte, galera, tá? Então vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui uma linha, tá? Só para marcar que isso aqui é um ponto de suporte, tá? Nessa região aqui, ó, que o preço pode voltar a testar esse nível aqui, tá? Como suporte agora e voltar a subir, tá? E aí vai lá buscar o ponto D desse padrão harmônico, tá? Então, o que acontece? O CHF tá subindo, né? Lá no gráfico do SDCHF ainda vai continuar o movimento de queda. E ainda, se nós tivermos a queda do dólar, né, como já está premeditado, né, os gráficos já estão dizendo para nós, o relatório já está dizendo para nós, e talvez essa reunião do G20 aí possa fazer com que o dólar caia, sei lá, né? Então a gente tem o SDCHF podendo cair mais. Vamos dar uma olhada agora na plataforma, né? Tá aí, galera, olha só que interessante, né? Nós estudamos isso aqui, né? O CHF veio para essa região aqui, né? Após o rompimento, voltou, e aqui, ó, no 61, ó, de Fibonacci, ó, veio nesse nível aqui, galera, tá? Esse canalzinho aqui, eu tava de olho nesse canalzinho aqui. Se ele rompesse esse canalzinho aqui, poderia dar a chance do preço voltar, né, a subir, mas não foi o que ele fez, ó. Ele só rompeu esse canalzinho aqui, veio no 61 e lá para baixo, e foi buscar o 127, tá? Tá trabalhando um pouco aqui nesse 127. Essa linha eu vou tirar, esse canal aqui, tá? Para não atrapalhar, tá? Agora a gente tem só o preço trabalhando aqui para nos orientar, e tem o alvo aqui embaixo, galera, ó. Deixa eu pegar a linha daqui, ó. Essa linha aqui mesmo já vai ser útil para eu projetar aqui embaixo, tá? Então o preço tá aqui nesse nível do 127. Se o CHF fizer uma correção lá, como eu comentei, voltar para aquela linha de suporte para testar, talvez o CHF volte a subir um pouquinho aqui, tá? E aí vai formar uma bandeira. Presta atenção se para essa semana ele formar uma bandeira aqui, tá? Porque aí vai ficar parecido com isso aqui, ó, tá? Aí ele sobe, forma uma bandeirinha aqui, rompendo a bandeira, galera, tá? Se ele formar uma bandeirinha aqui e romper a bandeira, o alvo é lá, ó, 161. Aí gerou uma oportunidade muito interessante, tá? O problema é o seguinte: o problema de você ficar posicionado no SDCHF na venda é o swap, tá? O swap é bem salgado, tá? Você vai pagar bastante swap para ficar posicionado na venda. Então o interessante é o que? O interessante é você operar no day trade, tá? Aproveitando que a tendência maior é de baixa, tá? A tendência maior é de baixa, então a força maior vai ser de baixa. Então aí você vai dar prioridade para quê? Para day trade na venda, tá certo? Tá? Nada impede que você observe aí
uma correção, tá? E possa operar também na ponta compradora, tá? Mas aí, né, não dá para ficar tanto tempo posicionado na ponta compradora, tá? Agora, se o preço chegar nesse nível aqui, ó, do 161, aqui é um ponto interessante para se posicionar, tá legal? E aí sim você consegue carregar, consegue colocar o seu stop no lucro aí e deixa rolar, deixa ele voltar para o 127, porque aí você vai estar ganhando o swap. E o swap é muito interessante aqui na ponta compradora, porque você vai estar ganhando um swap bem interessante aqui, tá? Mas para se posicionar legal, espera o preço chegar aqui, ó, no 161. Olhando aqui num gráfico semanal, olha só como é que tá o SDCHF, ele trabalha lateral, olha aqui, ó, quanto tempo ele fica lateral, ó. Então se ele chegar nesse nível aqui, ó, é um nível de suporte, tá? É um nível onde que o preço pode parar, tá? Pode segurar e voltar a subir, tá? Então tem que ter paciência, tá? Isso leva tempo, tá? Mas você vai ser recompensado, tá certo? Se você tiver paciência e analisar bem essas situações. Olha aqui, ó, vamos espichar esse 161 aqui, ó. Vamos espichar para cá, ó. Olha lá onde é que é o nível, ó. É um nível de suporte aqui, ó, uma região de suporte, tá? Ele até pode romper um pouco mais, tá? Porque, ó, aqui ele rompeu, ó, veio aqui embaixo, tá? O preço até pode passar um pouco mais aqui, ó, mas eu acredito que ele não vá ultrapassar tanto assim, tá? Então aqui é um nível de suporte 161, tá? Presta atenção. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o Gold, hein? O Gold tá dando um baile na galera aí, hein? Tá show, hein? Pá, quem tá comprado no Gold aí tá feliz, tá faceiro, que o Gold subiu muito, né, galera? Subiu muito. Bitcoin também subiu, Gold subiu, né? O JPY tinha subido também. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Nessa semana, então, nós tivemos mais um aumento das posições líquidas dos compradores e mais uma diminuição dos vendedores. Vamos ver aqui, ó, os vendedores diminuíram 12%, os compradores aumentaram 9%. Como é que tá aqui o gráfico do Gold no relatório COT? Olha só, esticou mesmo, hein, galera? Esticou bastante. Nós temos aqui o nosso indicador de barras aqui apontando para cima, bem verde aqui, né? Tivemos aí um aumento das posições líquidas de quanto? 214.188 posições líquidas aí, hein? Olha, quem sabe ele chega mais, chega lá no 250 mil, hein? Quem sabe, olha, presta atenção que tem um monte de player aí apostando na venda do Gold, numa correção de 50%, mas olha, tem projeção ainda mais para cima, hein, galera? Vamos lá, vamos dar uma olhada lá na nossa plataforma agora. Bom, galera, tá aí, ó, o Gold então chegou lá num topo, né? Muito interessante. Vamos pegar aqui, ó, essa linha, ó, essa linha aqui. Daqui, lembra que eu tinha feito uma projeção dessa flâmula, tá? Então eu peguei daqui, ó, a projeção, né? Foi desse fundo aqui, né? Ó, foi dessa região aqui, tá? Eu considerei isso aqui como um fundo, peguei isso aqui como um mastro e fiz lá a projeção, tá? Não quis exagerar tanto. E aí, a projeção foi aqui, ó. Ó, a projeção foi aqui. Nesse nível aqui, galera, ele chegou lá no 100% da projeção, tá? E aí o que ele fez? Fez uma correção, ó, tá? Então aqui, galera, já tem um monte de gente já de olho nesse nível aqui, para que ele volte a corrigir nos 50%, tá? Um monte de gente tá olhando aqui, tá? Um monte de player tá olhando esse nível aqui, ó, tá? Como um topo, tá? E aí ele volta para fazer uma correção aqui nos 50%. Seria mais ou menos aqui, ó, tá? Nessa linha aqui, ó. Seria mais ou menos aqui assim, tá? Uma correção interessante do preço. Porém, nós temos essa pernada completa aqui, ó, da flâmula, tá bom? Essa pernada toda aqui, ó, que eu não quis considerar. Se nós considerarmos, então vamos pegar aqui, tá? A pernada completa da flâmula. Vamos lá. Se nós considerarmos, ó, após o rompimento, ele veio aqui, ó, tá bom? Até vou colocar do lado aqui, ó, para não ficar legal, ó. E aí nós temos a projeção lá em cima, ó. Então vou pegar isso aqui mesmo, vou pegar essa marcação aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Olha lá onde é que é a projeção, no 161,8%, tá? No 161. Então o Gold,
por essa projeção aqui dessa flâmula, tá? Com esse mastro aqui completo, a projeção é lá, ó, 161. Então, cuidado para você que está se posicionando na venda, cuidado, coloca o stop no lucro, tá? E porque o preço ainda pode dar uma esticada até lá, ó, tá? Pode corrigir, pode chegar aqui nesse nível de Fibonacci, nesse nível da média móvel, o nível de 50%, para depois subir? Pode, claro que pode, mas também ele pode continuar subindo e buscar lá, tá? Tem alvo lá, só para que você fique sabendo, tá bom? Tem alvo lá e você agora já sabe da onde que eu tirei esses dois alvos aí. Esse primeiro alvo aqui foi desse mastro pequeno aqui, que eu peguei, esse mastro menor, e ele chegou, tá? Agora pode fazer a correção. E tem lá o 161, que também é o nível da Fibonacci, né, galera? Ó, ele veio aqui no 61, ó, e foi lá, projeção lá em cima, ó, 161. Aí sim, se ele chegar no 161, eu acredito mais numa virada aqui em cima do que aqui, tá? Aqui ele tá testando, ó, o 127 como um suporte, ó, galera, ó, testando o 127 como um suporte, ó, tá? É um nível que não tem suporte nenhum aqui, ó, mas tem um nível de Fibonacci, ó, e ele tá testando esse nível aqui como um suporte, vê só, né? Que interessante, né? E a partir daqui, ó, quem sabe ele estoura e vai lá, ó, no 161 para depois voltar pro 127, tá? Então fica de olho aí no Gold, tá bom? Fica esperto. Vamos lá pro próximo. O próximo eu já vou olhar daqui mesmo, é o Bitcoin, eu não tenho lá no relatório COT, é o Bitcoin, galera. O Bitcoin, então, ele teve uma queda, né, bem forte aí, né, uma correção aí dos players, né, após ter feito aí uma subida muito top, muito forte, né, pro cara que comprou aqui embaixo, né, que seguiu os prints aí que eu mandei no grupo do Telegram, né, mandei lá no grupo do Facebook, também mandei no Twitter, me segue lá no Twitter também, tá? O cara pegou uma compra legal aqui e tá comprado, tá? Não sei até onde vai comprar isso aqui, tá? Mas a projeção que eu tinha feito era aqui, ó, no 161, tá? Após o rompimento desse canal de baixo aqui, né? Vocês lembram, né? Eu fiz aqui no 15 minutos, ó, tinha feito aqui um traçado, um canal, ó, onde que ele chegou aqui nesse suporte, que é uma linha de tendência de alta, tá, pelo gráfico diário, e ele tocou aqui, ó, deixou aqui, ó, o martelinho aqui, ó, deixou o martelinho e aí só foi, né? Então o cara que conseguiu se posicionar aqui, legal, parabéns, e aí só foi. Já ganhou dinheiro aqui na nossa plataforma de negociação aqui, com spread muito pequeno, onde que você não paga swap e também não é descontado swap, tá? Então aí, ó, tá show de bola, tá? Então dá para você operar final de semana também, tá? Tranquilamente aí o Bitcoin, Litecoin, Ethereum e mais uns quantos aí, tá? Umas outras quantas criptomoedas aí você pode operar também. E o Bitcoin, galera, eu acredito que ele sobe mais, hein? Eu acredito que ele sobe e vai buscar pelo menos essa região aqui, ó, do 161, porque aqui ele já montou já um pivôzinho de alta, ó, tá? Eu tô com um monte de linha traçada aqui, deixa eu tirar esse canal aqui para não atrapalhar quando eu montar aqui pro gráfico de 4 horas, ó. Olha só, essa linha de tendência de alta aqui, ó, ele respeitou, ele segurou, coincidiu também com essa média móvel aqui de 89 períodos, tá? Então, como ele tá numa tendência de alta forte, né, pelo gráfico semanal, gráfico diário, eu acredito que ele ainda vai subir mais, tá? Quase chegou lá nos 14 mil dólares, hein? Quase, beliscou lá e voltou tudo. Mas ainda tem a chance de buscar lá pelo menos os 13 mil, tá? Então é a grande jogada aí para a próxima semana aí, o preço querendo ir lá buscar o 13 mil dólares, tá? E vamos lá para o último que nós tínhamos estudado também, que era o petróleo. Então é isso aqui, né, galera? Ó, o petróleo então realmente sentiu essa região aqui como um nível de suporte e agora começou a subir, né? Isso aqui foi lá causado lá aquela notícia que deu lá do drone, né? Dos Estados Unidos que foi bombardeado, né? E o Trump já quis fazer uma retaliação também, quase mandou um míssil, né, para atacar lá o país que derrubou o drone, faltando 10 minutos para ele autorizar
o lançamento das bombas, o Trump cancelou, o Trump desistiu, né? Mas aí o petróleo já sentiu também, né? Porque onde as tropas americanas estão posicionadas, né? Uma região lá, né? Um estreito, né? Onde passa os navios petroleiros, né? E aí já dificultaram também a passagem dos navios e também acabou afetando lá, né? O transporte do petróleo, e aí teve esse bolo todo que aconteceu lá. E aí o petróleo, né, não tem petróleo, o que vai acontecer? O petróleo valoriza, né? Vai ficar mais caro, né? Fica escasso, né? Não chegando petróleo, vai ficar escasso. E aí também acabou afetando lá o canadense, tá? Então aqui o petróleo começou a subir, né, galera? E por essa projeção aqui, se é que o negócio vai subir mesmo, a projeção é lá em cima. A projeção é lá em cima, porque agora a gente vai ter a retaliação do Trump, né? O Trump já está com medidas aí, né? Sanções, né? É a palavra correta. O Trump já está com novas sanções aí para aquele país que derrubou o drone, e o bicho vai pegar, né? Tem tudo para dar porcaria, tá? E aí vai afetar, né? Lógico que vai acabar afetando também o petróleo, e nisso o petróleo pode valorizar ainda mais. Então fica de olho, né? O petróleo valorizando, o canadense também vai subir, aí o SDCAD vai cair, o petróleo, né? É um termômetro aí pra gente ficar de olho, tá certo? Olha aí, ó, que interessante, né? Ó, o alvo é aqui em cima, tá? Vamos ver, né? Se eu tiver certo, nada demais, é só análise gráfica, tá? Análise técnica aí, tá certo? Então vou ficando por aqui, galera. Um abraço para todos aí. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí com esse estudo. Espero que você aproveite as oportunidades que surgiram nesse estudo aqui. E vamos lá. Até a próxima. Tchau.